Vamos ver aqui como é que a gente calcula o intervalo de horas úteis entre duas datas. É o seguinte, no caso aqui da dúvida, eu tenho como calcular aqui o intervalo entre a data final e a data de início, seguindo algumas regras. É um complexo, as pessoas não podem trabalhar de domingo e o máximo que elas podem trabalhar são 12 horas por dia, tá? Elas podem ficar domingo dentro do complexo, só que não conta como hora trabalhada. Então, domingo, sei lá, usa para lazer, tá bom? Tenho aqui a minha base de dados, simples, né? Tenho início, final e ID de dois funcionários. O que eu tenho que fazer para mim calcular o intervalo dessas horas aqui que eles trabalharam? Vou vir aqui no editor carga de dados. Então, eu fiz aqui a minha primeira carga, tá? Início, fim e o meu ID de funcionário. A próxima carga, o que eu tenho que fazer aqui? Vou comentar isso aqui, porque a minha próxima carga, o que eu fiz? Eu usei o while do iternull, tá? Lembra que ele pode rodar o mesmo registro da base de dados várias vezes? Então, foi isso que eu fiz. Eu coloquei aqui, ó, rode para mim o registro, né, que eu tenho lá, aquela linha do registro, várias vezes, enquanto o iternull for menor ou igual a data final menos o início mais um. Ou seja, a quantidade de dias que eu tenho entre o intervalo final e inicial, mais um, né? É a quantidade de número de vezes que eu vou rodar esse registro, tá? E o iternull aqui, lembra, ele é incremental, ou seja, a primeira vez que ele roda é 1, depois é 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. O que eu fiz? Eu fiz uma data calculada de início, o dia da semana, baseado na data calculada do dia de início, e uma data calculada final, que é, se o iternull for igual a 1, pega a data de início que está carimbada lá no registro. Se não, o início do meu dia, né, ele começa meia-noite, né, o 001 do dia. E para o dia da semana, eu peguei o dia calculado do dia do início, e para a data final, ou seja, quando for a última linha da rodagem, ele coloca a data final. Se não, ele faz o cálculo aqui com o dia de início, pegando ó, o day end, ao último segundo do dia, tá bom? Que seria as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, e esse aqui vai ser o meu dia final calculado. Na prática, vamos ver aqui o que acontece. Minha fase 2 aqui, só para explicar para vocês. Ó, na fase 2, vocês podem ver aqui ó, que eu tenho o ID do funcionário, tenho o meu início e o meu final, ó, exatamente igual, e agora os valores calculados. Ó, o meu início, o primeiro dia, né, ele está batendo aqui, dia 3, às 2 horas da manhã, que foi quando o meu funcionário entrou, tá? E a data final do dia 3, tá? Sendo que ele saiu aqui ó, no dia 22, tá? Então a data final do dia 3 vai ser às 23 horas, 59 e 59. Tudo bem? Próximo dia, ó, o mesmo funcionário, eu rodei a linha mais uma vez. Só que aí, como tem o interno lá, ele somou mais um, tá bom? Então, o meu inicial ó, foi dia 4, à meia-noite, e ele saiu às 23 horas. E assim por diante, até chegar no dia 22, né, que é o dia da saída aqui. Aí, no dia 22, que é o último registro que eu tenho aqui, ó, ele entrou à meia-noite e saiu às 22 horas, que é realmente quando ele saiu, tá bom? Às 22 horas. Beleza? E aqui eu tenho o dia da semana, eu preciso dessa informação aqui somente para mim desconsiderar os domingos, que não são dias úteis nesse caso, tá? Eles trabalham feriado, mas domingo não. Então, domingo sempre é feriado. Clico aqui em editar carga de dados. Para minha próxima fase, o que eu fiz? Para seguir a data final menos data de início, que são as horas marcadas. Aqui eu peguei a hora cheia, tá? Porque se um funcionário, nesse caso aqui é a regra, né? Se ele trabalha 1 hora e meia, só é paga 1 hora, tá? A meia hora não conta. Então, para começar a pagar, tem que somar as horas cheias. Então, aqui eu peguei a hora final do dia, que no caso é sempre 23, né? Quando ele dorme lá, ou bate o ponto depois das 23, e a hora inicial do dia, pode ser meia-noite até as 23, tá bom? Depois disso, quando eu já tenho o meu cálculo de horas marcadas, que pode somar no máximo 23 horas, eu vou calcular aqui, ó, se as horas marcadas forem maior que 12, considera 12, porque lá no complexo o funcionário só pode trabalhar 12 horas, tá bom? Se não, se for menor que isso, né, pode considerar as horas marcadas. Beleza? E eu tenho uma flag aqui de domingo, né, onde se o meu dia for domingo, que é esse cálculo aqui, 0. Se não, 1 para mim desconsiderar os domingos. Eu não tiro os domingos da base de dados porque eventualmente eu preciso contar se
ele dormiu lá, né? Se ele passou o domingo no complexo, tá bom? Na frase 3, então, a gente já tem aqui, ó, as informações, né? Horas marcadas, ó, a quantidade de horas que ele passou dentro do complexo e aqui as horas validadas, tá? Na verdade, as horas que ele passou dentro do complexo não poderia ser uma flag 1 ou 0, né? E as horas validadas, que são, se contou 12 horas, né, que ele trabalhou, que é o máximo que ele pode trabalhar dentro daquele dia do complexo. E a partir dessas horas validadas que eu vou somar quantas horas eu vou ter que pagar, tá? E aqui tem o flag do dia válido, né? Aos domingos, 0, tá bom? Que não é válido as horas de domingo. Bom, feito isso, aí é só fazer o cálculo, né? A gente já tem o cálculo aqui. Funcionário 1, 204 horas. Funcionário 2, 80 horas, sendo que o cálculo tem como a flag do dia válido 1, tá bom? Desconsiderando somente aos domingos. Espero que tenha ajudado vocês a solucionar essa dúvida aí de intervalo de horas e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!